Meu nome é Wagner. Meu nome é Nicolas e finalmente começamos o nosso canal. Finalmente vamos expor a nossa opinião no canal no YouTube. A gente faz isso muito no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, e a gente caga muita regra sobre tudo que é de conhecimento geral, principalmente em esporte. A gente sempre quis dar a nossa opinião em todo lugar, sobre esporte principalmente, mesmo que não seja tão pertinente ou que a gente não tenha tanto conhecimento. E agora é bom saber que a gente vai poder fazer isso aqui nesse canal. A gente vai falar sobre esporte e principalmente basquete, futebol e futebol americano. Aqui no canal a gente pretende, na verdade, soltar 3 vídeos por semana. Por que pretende? Porque como a gente está começando, ainda é o começo do canal, a gente ainda está aprendendo a editar, fazer essas paradas assim, até para gravar já foi bem difícil. Mas assim que a gente começar a tomar jeito e fazer as paradas fluírem, a gente vai soltar 3 vídeos por semana. Vídeos sobre como foram as rodadas da NFL, da NBA e tudo mais. E também a gente vai abordar um pouco mais sobre o futebol brasileiro, principalmente, Champions League, Libertadores, e por que a gente não fala um pouco mais amplo no futebol? Porque tem muita liga no futebol. Então se a gente for falar sobre cada coisa, cada liga, cada jogo, os vídeos vão ficar muito longos e a gente não tem tempo para ficar vendo todos os jogos do mundo assim. Só ficar vendo La Liga, Bundesliga, esqueci o resto. É muita coisa. Então tipo, se a gente for esqueceu só a principal. Mas então se a gente for ver tudo, os vídeos vão ficar muito longos e a gente não vai conseguir entregar um conteúdo de qualidade. Então, a partir do momento em que a gente começar a fazer os vídeos, eles vão se aprimorando, as edições vão ficando melhores, os vídeos vão ficando melhores. A gente está gravando do meu celular, por exemplo. Então, conforme o tempo for passando, a gente vai melhorando os vídeos para vocês e, consequentemente, mais vídeos por semana. A gente deixou uma caixinha de pergunta no meu Instagram e o Wagner vai ler e a gente vai respondendo. A primeira pergunta é: da onde surgiu o nome Sem Falta? Sem Falta veio porque a gente queria um nome para o canal que abordasse todos os esportes. E como todos os esportes que a gente vai falar tem falta, né? Logicamente, tem a penalidade, a gente preferiu esse nome. Na verdade, eu dei essa ideia pro Wagner muito despretensiosamente e ele aceitou. Então, como a gente entrou nesse comum acordo e pra gente ficou até um nome bem legal, então a gente acabou usando esse nome como nome pro canal, porque se a gente fosse achar um nome para um esporte específico, os outros esportes meio que iam parecer que estão de lado, assim, o foco ia ser um esporte só. Então a gente preferiu Sem Falta, que aborda todos. A segunda pergunta é: qual a história de vocês com o esporte? Pelo menos pra mim, até talvez a minha pré-adolescência, eu não era muito de esporte, até eu conhecer o futebol americano e o basquete, respectivamente a NFL e a NBA. Tudo isso por um amigo meu. Na época eu lembro que eu vi um jogo muito chato da NFL e eu me apaixonei. E me disseram: cara, esse é um jogo muito chato. E aí eu nunca mais parei de ver. A NBA também foi praticamente a mesma coisa. O futebol veio depois com um padrasto meu que me ensinou inclusive a torcer pro Grêmio. Enfim, pra mim foi isso. Amaldiçoou o moleque pro resto da vida. Mas enfim, pra mim veio muito mais natural. Eu sou de uma família que sempre acompanhou o futebol, né? Eu comecei no futebol, eu fiz escolinha de futebol 4, 5 anos da minha vida, então eu sempre fui apaixonado pelo futebol. Então eu comecei indiretamente, na verdade, torcendo para os times que o pessoal aqui de casa torce, e aos poucos eu fui conhecendo os demais esportes. Quando eu tava, enfim, na minha adolescência ali, eu conheci o basquete e, cara, eu me apaixonei pelo jogo rápido, pelo jogo fluido que é o basquete, a única parada que me incomodava, na verdade, no basquete era o tempo de jogo, mas ainda assim, até hoje, isso, tipo, eu assisto um jogo inteiro tranquilamente, eu nem vejo o tempo passar. Então, o basquete, quando eu conheci, eu comecei a acompanhar por causa do LeBron James. Então, quando eu conheci o basquete, eu me apaixonei e eu carrego hoje o basquete pra mim todos os dias, eu assisto o basquete com muita frequência. A NFL pra mim também foi uma parada que um amigo nosso em comum, ele sempre falou de NFL pra gente, ele chegou a jogar aqui em Santa Catarina por alguns times e ele sempre falou pra mim sobre a NFL, sobre como funcionava e tal, só que eu achava muito chato. Eu achava muito chato o jogo parando toda hora,
o jogo, tipo, a porradaria, que eu achava que era só porrada na NFL. Então, conforme o tempo foi passando, assim, eu sentei um dia até com o próprio Wagner, assim, na frente da TV, a gente tinha acabado de voltar de algum lugar, assim, a gente sentou aqui em casa e começou a assistir. E, cara, hoje eu sou aficionado por NFL, eu fico muito triste que ainda a comunidade da NFL no Brasil é muito pequena, e até por isso o canal ele engloba tudo, porque a gente quer que quem não conhece o futebol americano conheça, quem não conhece o basquete conheça. Então, a gente está fazendo isso porque a gente quer que tenha essa comunidade maior, porque eu, agora que eu comecei, tá começando a engatinhar ainda. Então, foi assim que a gente começou a se apaixonar pelo esporte. Sabem chutar uma bola tipo luva de pedreiro? Não! Qual foi o primeiro contato de vocês com a NFL? Quem perguntou isso foi inclusive quem me apresentou a NFL. Não quem me apresentou, mas quem me fez assistir. Então a gente já respondeu, né? Eu, através dele, da implicância dele de pedir para eu assistir, esse amigo meu, a gente acabou conhecendo e a gente é apaixonado pelo NFL, tipo, muito mesmo. O Wagner já contou dele também. Deixa eu dar uma Tá bom, vai. Pelo menos pra mim, eu sabia que eu tinha um amigo que via e ele me falava pra assistir, mas eu falava de jeito nenhum, porque eu realmente não era um cara de esporte, mas eu lembro até hoje do dia que eu tava trocando de canal aleatoriamente e passou um jogo que depois eu fui saber que era um jogo muito chato, mas eu tenho certeza que inclusive era um jogo entre Philadelphia Eagles e Oakland Raiders. Muito chato. É um jogo muito chato. É um jogo muito chato. Mas eu tenho certeza que naquele dia eu vi aquele jogo muito chato e eu achei zica. E eu nunca mais parei de ver. Perguntaram como isso afeta o Grêmio. Tudo afeta o Grêmio hoje. O Grêmio se afeta. Não tem nem alguma coisa a afetar o Grêmio. Tudo afeta o Grêmio. E a última pergunta, de quem veio a ideia de criar o canal? A gente sempre teve essa vontade de falar abertamente sobre esporte, né? Tanto é que eu, há muito tempo atrás, já isso, o Wagner nem sabe, mas há muito tempo atrás eu tinha a ideia de criar um canal só sobre o Figueirense, que é o time que eu torço. Então eu ia criar um canal só pra falar do Figueirense, só que eu acabei adiando e não fiz. Então, de um tempo pra cá, a gente conversou e, como eu falei, a gente caga muita regra sobre esporte no Twitter, principalmente. E daí a gente sentou um dia e conversou, né? A gente, seria da hora a gente começar a falar sobre esporte e tal. E juntos, porque a gente discorda bastante. A gente discorda, principalmente no basquete, a gente discorda muito, as nossas opiniões são bem divergentes. Que eu entendo muito. Não. E daí a gente teve essa ideia de criar o canal, porque a gente nunca teve essa parada de gravar vídeo nem nada, nunca na vida, mas eu sempre tive vontade. Então, juntou a minha vontade e eu aposto que ele também tinha essa vontade de querer fazer, porque a gente, como eu falei, fala muita coisa sobre esporte no Twitter. Então, quando a gente juntou as ideias e começamos a bolar as paradas assim, e tudo foi se encaixando, a gente acabou criando o canal. Então a ideia não veio de nenhum dos dois, a ideia veio de dois juntos que juntaram duas vontades e acabaram criando o canal. Então foi isso, sejam bem-vindos ao Canal Sem Falta. A gente está realmente muito feliz de poder começar esse projeto, esse canal, é muito gratificante pra gente. Então sigam a gente nas nossas redes sociais, e porque a gente pode voltar a fazer esse tipo de vídeo, só que ao invés de responder perguntas sobre a gente, aí de fato respondendo perguntas sobre os esportes, porque tiveram perguntas sobre o esporte, né, sobre a NFL, a gente recebeu algumas perguntas, só que a gente não está focado nisso nesse vídeo. Então para os próximos vídeos nos sigam na minha rede social, que é @NicolasPedro, o do Wagner, que é W_Correia_, vai estar aqui embaixo. Então se vocês quiserem participar dos próximos vídeos para a gente responder essas perguntas sobre o esporte em si, não sobre a gente, nos sigam nas nossas redes sociais. É isso aí, valeu, esperamos vocês nos próximos vídeos.